Ô, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um SoloCast, é o podcast do programa Solo Agro, de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Meu nome é Luiz Reinaldo Aleone, eu sou do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, coordenador do programa Solo Agro. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje nós temos uma satisfação muito grande de receber o engenheiro agrônomo Marcelo Lopes, diretor de vendas da John Deere. Ele vai detalhar um pouquinho mais o currículo dele. Eu tenho o prazer de conhecê-lo desde o tempo da Exalc, nós dois somos formados na Exalc, mas ele pode passar um pouco mais de detalhes aí para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre mecanização agrícola, tema importantíssimo dentro do agronegócio. Marcelo, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, dá uma resumida no seu currículo aí para o pessoal que não conhece. Eu acho que pouca gente do agro não conhece você, mas eu acho que vai ser legal você passar alguns detalhes aí para a turma. Legal. Leone, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, uma honra participar do programa, né? Eu acompanhei alguns episódios aí para entender exatamente o que vocês tratam, o público, né? E é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Estou sempre à disposição para colaborar nessa geração de conteúdo. Vejo que esse é o grande tema que a gente tem hoje, né? Conseguir gerar conteúdo relevante para as pessoas, né? Com tanta informação ao mesmo tempo. Exatamente. Bom, a minha carreira aí você conhece bem. Se a gente for lá nos primórdios, quando eu entrei na Exalc, para curiosidade de vocês, o Aleone foi quem me batizou na Exalc. Então, é o meu padrinho também. E aí eu formei em 89, Aleone, fui trabalhar em usina de açúcar, né? Trabalhei por 2 anos na área de mecanização, depois eu passei voltei à Exalc para fazer mestrado, né? Voltei para o setor de cana de novo por mais 2 anos, e depois disso entrei no setor de máquinas agrícolas. Isso ainda era no milênio passado. E trabalhei até 2006 na área de máquinas. Depois, em 2006, eu fui trabalhar com irrigação, né? E voltei em 2013 para John Deere. Estou aqui desde então, né? E vejo aí que uma parte muito importante da carreira que a gente faz são também os professores, né? Então, quero aproveitar essa oportunidade contigo aqui para reforçar o agradecimento, né, ao que os professores nos trazem, não só de ensinamento teórico, mas muito ensinamento para a vida. Muito legal. Obrigado. Eu não cheguei a dar aula para você, mas eu estava também na Só aula iniciativa. trote. Só aula trote, é isso aí. Legal. Para quem não sabe, esse batismo aí, eu lembro do Marcelo chegando de Minas para fazer a matrícula e na hora, né? O apelido trem. O trem, acabou de chegar o trem e ficou legal. Essa é uma tradição da Exalc, né? Dos nomes, né? Dos apelidos. Mas, Marcelo, essa primeira pergunta geral a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, cada um no seu setor, né? Sem dúvida nenhuma, a mecanização é um dos setores que mais evoluiu nos últimos anos, né? Como é que está hoje o setor de mecanização agrícola no Brasil? A mecanização acompanhou certamente o crescimento do agronegócio como um todo, e eu diria que é um dos fatores que possibilitou o crescimento do agronegócio que a gente viu nas últimas décadas. O desenvolvimento de equipamentos, de máquinas, né, mais confiáveis, de maior capacidade operacional, permite essa exploração em larga escala que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, Leone, uma colheitadeira, né, uma colhedora de algodão, né, hoje ela substitui aproximadamente 1.000 pessoas. Então, sem esse tipo de equipamento, seria inviável você ter a produção comercial de algodão como ela existe hoje. E assim a gente pode trazer vários outros exemplos. Eu vejo que é importante também a gente analisar
sobre uma ótica que sempre vem a pergunta se a mecanização gera êxodo rural. Aí eu Uhum. entendo que é o contrário. A mecanização é a reação do setor ao êxodo rural. Se a gente olha para trás o que era a qualidade de vida no campo, né, esse era o motivo pelo qual as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. E eu tenho esse exemplo dentro da minha família, né? Minha avó Uhum. saiu da fazenda em busca de oportunidades na cidade que ela não teria no campo, tá? E então a mecanização ela vem suprir essa necessidade de você ter melhor uso, né, maior produtividade da mão de obra na fazenda, né? Uhum. E então a evolução nesse sentido ela foi muito grande porque a gente viu a evolução no Brasil de como é que diminuiu a quantidade de pessoas que moram no campo em relação a quantos estão na cidade, né? Então esse é um panorama geral e eu vejo se a gente entrar um pouco mais na parte de curto tempo, eu vejo o que mudou, por exemplo, nos últimos 20 anos, é que hoje os equipamentos que um produtor compra aqui no Brasil, eles são praticamente iguais ao que um produtor compra nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, né? Então, realmente existe a disponibilização de tecnologia de ponta para o agricultor, né? É muito uma questão de qual é o nível de complexidade, né, ou de especificação que o produtor quer colocar nos seus equipamentos, na tecnologia que ele está usando. Legal. Assim, se você tivesse que elencar, vamos dizer, um, dois ou até três grandes novidades que surgiram nos últimos anos e que realmente foram de altíssima tecnologia e foram um diferencial, o que você destacaria? Uhum. Eu vejo que longe de qualquer outra tecnologia é a questão do uso de GPS, né, do sistema que permite localizar, geolocalizar um equipamento na lavoura. Isso começou aí algumas décadas atrás, com aquilo que era uma barra de luz, né? As pessoas devem lembrar disso, é uma barra de luz que te orientava, você continuava manejando ali o volante do equipamento, direcionando ele, né? Já foi um avanço, permitiu com que as operações noturnas se tornassem muito mais fáceis, né? E todas as operações se tornassem muito mais precisas, evitando sobreposição ou mesmo falta, né, de pulverização ou de plantio ou de colheita em alguma área. Isso evoluiu depois para o piloto automático, né? A questão do sistema que guia o trator ou a máquina, né, dentro de uma linha já traçada, e chega onde a gente está hoje na questão de você saber exatamente onde a máquina está no campo e a implicação que isso tem ao possibilitar o uso de agricultura de precisão. Então, eu sei o que está acontecendo em cada lugar do campo, eu não estou mais trabalhando um talhão inteiro, eu passo a trabalhar uma área cada vez menor à medida que a tecnologia evolui e você consegue diminuir cada vez mais a área a ser tratada. E aí se começa hoje com ferramentas, né, em função de mapas de produtividade, você trabalhar com taxas variáveis, né, são assuntos que você conhece bem, mas para mim esse é o grande diferencial que houve, né, na Uhum. mecanização nos últimos anos, é, Uhum. não, não só pelo uso, né, direto dele, que a gente tem no celular, para um GPS para nos guiar, né, mas principalmente por permitir saber o que está acontecendo em cada lugar da lavoura. Muito interessante, né? A gestão de todo esse maquinário agrícola nas propriedades, você acha que acompanhou o desenvolvimento das máquinas, né? Eu vou dar só um exemplo para você. Um colega me disse uma vez que ele foi para o campo e viu três máquinas, cada uma de 2, 3 milhões de reais, paradas porque os operadores estavam almoçando. Quer dizer, logicamente, esse é um exemplo totalmente incomum, mas é um exemplo que às vezes pode ilustrar. Será que todos os grupos, desde os grandes até os médios, que trabalham com essas máquinas tão complexas, eles estão com um sistema de gestão que acompanhou o nível das máquinas? Você tem percebido isso? Olha, Leone, eu vejo que a gente tem que separar dois pontos aí dentro do que você traz.
né? Uhum, Uma é a questão da relação trabalhista, né? E isso que você fala não é incomum, a gente vê isso o tempo todo, né? Chegou a uhum, hora do almoço, tem que parar para almoçar. Essa é a legislação trabalhista. Eu uhum, acompanhei uma vez, né, no Mato Grosso, aquela operação de colher a soja para plantar o milho, plantar o algodão, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente no campo, vendo a chuva chegar e o pessoal parando as máquinas porque é hora de almoço, né? Você fala, mas não uhum, dá para esperar a hora que chover e eu vou ter que parar de qualquer jeito? Não, não pode, tem o horário a ser uhum, cumprido, né? Então, a relação trabalhista, ela não reflete hoje o que é o negócio, né? uhum, Então, existe uma necessidade de revisão dessa relação trabalhista que tem um impacto direto na gestão que você coloca, né? uhum, E deixar claro de que eu sou a favor de que tem que haver a regulação trabalhista, né? Mas ela precisa se adequar à tecnologia que existe hoje, uhum. né? Tá Então, certo. eu acho que eu vejo que esse tipo de situação é uma pendência que hoje, inclusive, reduz a produtividade do uso de máquinas, né? E em termos de gestão, qualquer cliente que a gente vai perguntar para ele qual é sua dificuldade, né, para executar seus planos, crescer o teu negócio, é mão de obra, né? Uhum, Mão de obra qualificada, seja um agrônomo para trabalhar a parte técnica, seja um gestor para a propriedade, seja o operador da máquina, ou mesmo o técnico que vai consertar essa máquina quando ela tem algum problema. Então, essa questão ela é absolutamente crítica de qualificação de pessoas, né? Isso influencia diretamente na gestão, na disponibilidade, né? Mas existe uma necessidade de você preparar as pessoas para utilizarem a tecnologia que existe, né? uhum, Então, vou te dar um exemplo. Nós produzimos uma colheitadeira aqui no Brasil, né, que ela tem um sistema que se chama Harvest Smart. Esse sistema, você regulando a máquina e dizendo a ela, esse é o nível que eu quero de quebra de grão, de pureza, de impureza no grão limpo e de perda, ela vai manter esse patamar, né? Para uhum, fazer isso, essa máquina tira fotos do elevador de grão limpo, 3 fotos por minuto, né? E uhum. ela tira foto também, desculpe, foto não, ela faz a medição, né, numa chapa no final da máquina ali, onde está saindo a palha, né, para entender quanto de grão está saindo, está caindo da máquina, né? Tá. E com isso ela vai se regulando. A cada 3 minutos, ela faz uma regulagem da distância do côncavo com o rotor. Isso é Uhum, um negócio que as pessoas fariam 2, 3 vezes por dia, os operadores muito bons, né? uhum. Essa máquina faz isso a cada 3 minutos. Então, você tem uma capacidade instalada ali muito grande, mas a gente vê ainda que só 30% do tempo das máquinas elas estão usando esse recurso, Entendi. por motivos diversos. E até é uma pergunta que eu ia fazer para você, e é uma curiosidade que eu tenho, e acho que muitos dos nossos ouvintes pode ter. Quem são os operadores de máquinas desse nível, né? Eles são profissionais que já vêm sendo formados na fazenda e que se aperfeiçoam. Os grupos têm procurado em colégios agrícolas ou mesmo em outros cursos ou universidades, operadores para esse nível. Quem logicamente não vai ter um perfil único, mas de forma geral, quem tem sido os operadores dessas preciosidades aí de milhões de reais? Uhum. É muito variado, né, Leone? É. Então, essa dificuldade mesmo de retenção desse pessoal, né, é bem presente. Então, isso faz com que você tenha perfis muito variados. Normalmente, você Uhum, tem uma mescla de gente bastante experiente com gente nova que está conhecendo a operação, a máquina ali, né? Existe um trabalho muito forte feito pela nossa rede de concessionários, mas ainda aquém do que é a demanda,
né? Uhum. Essa questão de continuar treinando, ela é muito forte, né? Agora, é importante entender também o seguinte: esse tipo de recurso na máquina que eu comentei, ele torna a operação mais fácil e não mais difícil. Uhum. O que você precisa conseguir fazer é ensinar o operador como é que ele liga esse tipo de sistema. Então, é uma situação de qualificação diferente. Antes você tinha que qualificar a pessoa para executar a regulagem, né? Ir lá, abrir a máquina, vai no côncavo, mexe aqui. Hoje não é isso. Eu preciso ensinar ele a pegar o monitor da máquina e regular ali naquele monitor o que precisa ser colocado, né, para a máquina poder trabalhar, Poder né? trabalhar. E isso gera também uma demanda de back-office, né, de gente de gestão por trás, que vai preparar todo o planejamento das áreas, né, vai, por exemplo, trabalhar num AutoCAD e desenhar as linhas de colheita, as linhas de pulverização, né, as linhas de onde os tratores vão passar. Então, tudo isso vai demandando um nível de treinamento diferente do que a gente tinha. Por outro lado, a execução lá na ponta, ela passa a ser mais fácil e um operador aí sem tanta qualificação, ele é capaz de entregar um resultado muito parecido com o operador que tem bastante experiência. Bacana. E por falar em treinamento, em formação continuada, eu queria que você passasse alguns detalhes aí da parceria que a John Deere está fazendo com a Exalc, e de um desenvolvimento de um, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, mas é um centro de treinamento, na verdade, né, de capacitação, Isso. e muito na linha da interação universidade e iniciativa privada, né, interação instituição de ensino com o mercado. Então, dá uns detalhes aí para o pessoal saber o que está sendo feito aqui na Fazenda Uhum. Areião, né, em Piracicaba. Fazenda Areão, né? É uma ação muito, muito interessante, como você colocou, um exemplo bom aí de uma parceria público-privada, né, do setor privado com a universidade. Nós começamos o trabalho efetivamente durante esse ano, requereu um trabalho forte jurídico, né, para que isso se criasse um mecanismo, né, que desse o respaldo necessário para fazer isso. Então, a John Deere está fazendo um investimento junto com a Terra Verde, que é o nosso concessionário em Piracicaba, né, também em infraestrutura dentro da Fazenda Areão, para construir esse centro de treinamento, mas a gente já fez alguns eventos ali, mesmo sem ter a estrutura. Foi Uhum. montada uma estrutura provisória com tendas, e algumas semanas atrás nós passamos por ali mais de 1.200 profissionais da nossa rede de concessionários e da Uhum. própria John Deere para fazer um treinamento mão na massa, né? Estão ali as máquinas, estão ali no campo para poder realmente operar, trabalhar com elas. E esse é o intuito desse centro de treinamento, que a gente possa oferecer para os nossos clientes, para os nossos concessionários e os nossos funcionários essa experiência de operar os equipamentos no campo, utilizar a tecnologia, né? A Fazenda Areão tem conectividade, está dentro da cidade praticamente, então a gente pode utilizar todos os recursos de tecnologia dos equipamentos. E eu tenho certeza que isso vai gerar um exemplo, né? Um, tirar uma inércia, né, do negócio, dessa parceria público-privada importante para os dois lados. A gente precisa aproximar as empresas das universidades e vice-versa, né, para que um entenda melhor as dores do outro, como é que a gente pode colaborar. E a gente tem também alguns outros exemplos disso, Aleone. Então, a gente tem com a própria Universidade de Lavras um centro de treinamento lá. Nós temos alguns exemplos muito interessantes com o Senai. Então, nós temos centro de treinamento em Ribeirão Preto, em Goiânia, em Cuiabá, em parceria com o Senai, com esse intuito, né, de formar mão de obra, seja dos clientes, seja público em geral, para operação e manutenção de equipamentos. Muito interessante. E já que você tocou nesse assunto do treinamento, né, e da interação universidade e empresas
grandes players do agronegócio. Como é que você, tendo feito a universidade, tendo feito pós-graduação na universidade, como é que você enxerga hoje as escolas de agronomia, os colégios agrícolas? Eles acompanharam toda a evolução do setor? Eles estão conseguindo, quer dizer, nós da universidade estamos conseguindo formar pessoas capacitadas a se inserir na grande área de mecanização agrícola? E se não, o que está faltando para melhorar a formação do futuro profissional que pode ser absorvido por essas empresas? Eu vou te dar a tradicional resposta de agrônomo, né? Depende. Essa é uma boa saída, né? Eu vejo que tem algumas áreas que sim e outras não, né? Quando a gente olha a questão de conhecimento básico, de fundamentos, sim, a universidade dá uma formação muito forte, né, para as pessoas que completam o curso, que vêm para o mercado de trabalho. Quando a gente olha algumas coisas mais aplicadas, ou mesmo que fogem da questão técnica em si, aí nós estamos mais longe, né? Trago um exemplo pessoal também. No início da minha carreira, eu te falei, eu fui trabalhar em usina de açúcar. Meu primeiro emprego, eu cheguei lá e descobri que eu tinha 320 pessoas na minha equipe, né? E agora? E na escola, né, não tinha entendido, né, ou tido a oportunidade de conhecer como é que exercer a liderança em cima de um time, né? Isso foi aprender na prática. Então, esse é um exemplo que já vem de tempos. Essa questão de liderança é algo que pode, né, ter uma participação maior dentro do currículo, né? Quando a gente olha hoje alguns requisitos, um primeiro que me vem à cabeça é empreendedorismo. Mesmo dentro das empresas, o que a gente busca são profissionais que sejam capazes de empreender, de tomar risco, de assumir a responsabilidade, né? E isso é algo que ainda faz falta, a gente levar algo a mais, né? Algum tempo atrás eu levei essa provocação aí para o professor Weber, ele criou uma disciplina disso, eu tive a oportunidade de participar algumas vezes com ele aí, mas é um negócio que ainda é incipiente, a gente tem espaço para crescer, né? E agora, olhando mais essa parte de agricultura de precisão e toda essa situação, questão de digitalização da agricultura e dos negócios como um todo, a questão de análise de dados é absolutamente crucial, né? Nós estamos virando a página de dizer análise de dados não está em TI, não está em algumas poucas pessoas. TI foi o primeiro, agora espalhou para algumas poucas pessoas. Hoje, a expectativa é de que as análises de dados sejam feitas por todos, né? E eu vi uma informação muito interessante, uma estimativa de que já para 2024 se espera que 80% das ferramentas de análise de dados sejam desenvolvidas por pessoas que não são da área de tratamento de dados. E isso implica dizer que talvez as escolas de agronomia tenham que investir um pouco mais nas chamadas ciências duras, nas chamadas engenharias? Sem dúvida. Essa questão aí de você trabalhar as pessoas para que elas saibam, né, processar esse volume de dados enorme, transformar isso em informação e usar isso nas decisões, né, a questão de decisões baseadas em dados é um tema cada vez mais relevante dentro das empresas. Bastante interessante. E dentro desse sistema que você tem comentado dos novos profissionais, né, da turma que vem chegando, tradicionalmente, há um tempo atrás, o profissional entrava numa empresa e praticamente fazia um plano de vida naquela empresa, né? E de uns bons anos para cá, as novas gerações elas tendem a ter uma maior rotatividade, né? Vocês têm sentido isso na John Deere? Absorvem isso? Tentam reter o profissional? Ou trabalham com essa probabilidade de perder profissionais por causa da rotatividade? Nós trabalhamos nessas duas vertentes.
né? Sim. Existe um plano, né, consistente de atração, desenvolvimento e retenção das pessoas, mas, por outro lado, você também já sabe que a realidade hoje é de um nível de rotatividade maior do que se trabalhava anos atrás, né? Seja pela dinâmica de mercado, seja pela mentalidade, né, ou os valores das pessoas hoje, né? Como você disse, existe uma perspectiva de carreira diferente da que existia quando nós nos formamos, né? Uhum. Sim. Então, isso traz uma dinâmica diferente. A gente precisa sempre se preparar, né, de que você vai ter um patamar de rotatividade que é mais alto do que era no passado. E aí você precisa trabalhar qual é o modelo de qualificação que você vai usar, em quanto tempo eu consigo fazer isso, né? Como é que eu trabalho sempre um pipeline, que a gente chama, né, de você ter já gente sendo desenvolvida para assumir posições que a rotatividade vai acontecer, né? E essa rotatividade, ela não é de todo mal, ela ajuda a arejar também a empresa, né? E a gente trabalha também gerando profissionais, né, para os nossos clientes, para os nossos concessionários. A gente também traz gente com outras experiências de concessionários, de clientes, né? Então, essa dinâmica, ela também tem o seu lado positivo. Tá. Você comentou no começo, que há algum tempo atrás, que você foi para uma usina, teve que trabalhar com 300 pessoas e não tinha quase nenhuma formação em recursos humanos, né? Depois de 30 anos de estrada aí e trabalhando com tanta gente, né? Com certeza tem gente nos ouvindo agora que gerencia equipes, né? Que tem que, de uma forma ou de outra, ou tendo aprendido na faculdade, ou tendo aprendido no dia a dia, conviver com isso, né? Que mensagem você dá para um gestor de equipe hoje, Uhum. na atualidade? Que características deve ter um gestor de equipes para essa geração que está aí entre seus 20 e 30 anos? É um bom ponto, né, Leoni? Eu entendo assim, você tem uma sequência de desenvolvimento de liderança. Então, quando você está num início de carreira, você está muito próximo da execução. Isso faz com que você seja parte da execução. Você está liderando as pessoas e você está ali também executando aquela tarefa. Então, isso requer de você um posicionamento de sou parte da equipe. À medida que você vai subindo, né, dentro da empresa, na hierarquia da empresa, você vai se distanciando cada vez mais da execução. Isso faz com que você tenha uma postura diferente. Então, você precisa motivar as pessoas e precisa pôr na sua cabeça de que não é mais a sua capacidade de execução, é a sua capacidade de engajar aquela equipe a entregar alguma coisa, né? Então, Hum. eu vejo que algo presente em toda essa jornada de liderança é esse tema de você ser capaz de trazer o maior número de pessoas com o maior engajamento para atingir um mesmo objetivo. E aí você Entendi. tem questões de comunicação, de exemplo, que é um tema sempre presente, né? Não adianta ter um discurso e a prática ser outra. É, verdade. E dentro de todo esse contexto aí, eu vejo um trabalho muito interessante da John Deere na capacitação de toda a sua equipe, né? Desde a equipe de técnicos até os gerentes, chegando até as revendas, né? O contato de capacitar, inclusive, o pessoal que está ali na linha de frente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho do investimento que a empresa faz na capacitação de todo esse pessoal que está envolvido aí dentro da empresa, né? Desde do pessoal mais próximo a vocês, da direção, até os que estão espalhados no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Uhum. O trabalho com os concessionários, eu entendo que é hoje o grande diferencial que a John Deere conseguiu construir no mercado. A gente tem uma rede de distribuição aí de concessionários muito forte, tem gente muito bem preparada, né? Nós temos quase 15 mil profissionais na rede, isso é um volume de gente muito grande, então o desafio
de qualificar todas essas pessoas é imenso. As empresas em si, elas têm os seus trabalhos próprios de desenvolvimento dessas pessoas e a gente oferece a eles o treinamento aí mais técnico, mais ligado diretamente às tecnologias, soluções e produto, né? Mas existe um trabalho aí, sim, junto às lideranças dos concessionários para que eles entendam e priorizem a qualificação dos seus times. E aí, com isso, a gente consegue fazer um crescimento sustentável do negócio e da experiência do cliente. Muito bacana. Bom, pessoal, como vocês viram, o Marcelo tem muita experiência, já passou desde o... Não é o chão da fábrica, mas é o chão do campo, né? Passou por todas as etapas de uma carreira até chegar num cargo de diretoria, numa grande empresa. E o objetivo do SoloCast, que é o podcast do Solo Agro, é trazer esse outro lado dos profissionais do agro, né? Não só a parte técnica, a parte científica, mas sim um pouco do ser humano que está por trás desses cargos, né? Gente como a gente que está aí, que cresceu, que desenvolveu, que se formou, se capacitou e hoje é um sucesso na liderança de uma equipe. Então, Marcelo, muito obrigado. Mas antes de terminar, nós temos uma finalização do nosso SoloCast, que é o Porteira Aberta. Então, vamos lá. Daqui a pouco, vamos ouvir o que o Marcelo tem para falar no Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Leone, eu queria compartilhar com a turma, né, nesse mundo todo aí de mecanização, de irrigação, eu viajo muito, né? Praticamente toda semana eu vou a algum lugar e o viajar é algo que você pode tomar como negativo ou como positivo, né? É desgastante, mas, por outro lado, nos permite pessoalmente crescer muito, conhecer outras culturas, outras realidades, né? E encontrar amigos também. Então, esse é o lado bom, mas viagem também não é só o glamour, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando a gente teve o caos aéreo aqui no Brasil, para quem, né, já tem um pouco mais de cabelos brancos, vai se lembrar disso, né? No dia onde começou todo aquele problema, né, na aviação, eu estava em Brasília, precisava voltar para Uberaba, morava lá, né, e fiquei a noite toda no aeroporto, esperando saber se o avião ia sair, que horas que ia sair, o que ia acontecer, né? Então, tem esse tipo de situação. Por outro lado, tem situações muito, muito boas, que a experiência que nos proporciona é só realmente estando ali. Então, alguns anos atrás, eu fui participar de um evento da empresa em Los Angeles, né? Cheguei no hotel, peguei um elevador, fui até o restaurante no topo do hotel. Quando eu vinha voltando, eu estava com a minha esposa ali, entramos no elevador, veio um casal andando, eu segurei a porta do elevador para que eles pudessem entrar, né? Eles entraram, a pessoa agradeceu por ter segurado a porta do elevador, perguntou se a gente tinha almoçado, se ia almoçar, o que ia fazer. Bom, no fim das contas, Leone, esse aí era o Steven Spielberg. Olha! Então, alguém assim que... De infância, né? De ver os filmes dele, tudo. Exatamente. Alguém que parece totalmente distante, né? De uma situação assim. Então, são experiências boas, né? E só essas viagens aí que podem proporcionar, né? Isso, exatamente. Muito legal, muito legal. O Porteira Aberta é isso mesmo, é o lado pitoresco, é o lado, às vezes, engraçado, às vezes difícil, como esse, de passar uma noite no aeroporto, mas boa parte do setor agro depende das viagens, né? E
e a pandemia complicou muito a vida, né? E agora, já a normalidade se estabelecendo, volta a essa vida normal de viagens e de causos que a gente pode contar depois, né? Ligado a essas viagens. Muito bom. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Eu acho que eu até errei a sua cidade. Eu falei Uberlândia, mas era Uberaba, né? Isso aí. Mas as duas começam com B, né? Isso. As duas tem mais umas que começam com B também lá. Né? As outras é melhor a gente não... Belo Horizonte. Tá certo. Belo Horizonte. Mas é fora do triângulo, né? Mas tá ótimo. Marcelo, muito obrigado, viu? Muito obrigado por de uma parte do seu tempo. A gente sabe que você é muito ocupado e dedicou uma parte aí. E é legal, porque todo o público nosso do podcast do Solo Agro conhece o outro lado de um diretor de uma gigante, que é a John Deere, né? Então, muito obrigado para você e cada vez mais sucesso aí na sua carreira. Leone, eu que agradeço a oportunidade, o convite, estar aqui falando contigo. Estou sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho, não só aqui do cast, mas também todo o trabalho que vocês desenvolvem de oferecer uma formação continuada para as pessoas, né, os profissionais que já estão no campo. Essa preocupação ela é muito boa e parabéns por isso, pelo trabalho. Valeu. Muito obrigado, pessoal. A gente está encerrando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro. Você pode acompanhar o Solo Agro com 2 L's, em todas as mídias sociais, no Facebook, Instagram, Telegram, o LinkedIn e o podcast do Solo Agro, que é o SoloCast, você acha em todas as mídias, né? Spotify, Google, Apple, Deezer, todos esses daí têm os episódios do SoloCast. Grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!